Muitos são os teólogos, historiadores, servos do Senhor que anunciavam os dias do fim. A palavra do Senhor nos registra que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. O significado de apostasia na Bíblia se refere ao abandono deliberado da fé. A igreja cristã tem enfrentado casos de apostasia não é de hoje, mas desde a época dos apóstolos. Isso indica que todo cristão verdadeiro, comprometido com o Evangelho de Cristo, deve entender que a apostasia vem para esfriar a igreja do Senhor. Apostasia é uma palavra que vem do grego. Originalmente, esse termo tem um significado técnico relacionado à revolta política, mas nas Escrituras significa abandono ou deserção da fé. Isso de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza-se em uma rejeição definitiva da palavra e da vontade de Deus. Todavia, existem várias referências que tratam da apostasia e trazem advertências sobre os seus perigos para a igreja do Senhor. Hoje o Senhor nos guiará pela sua mão poderosa e nos afastará de toda a apostasia dos últimos dias. A igreja de Cristo tem caminhado firme na direção certa, que é do nosso Salvador Jesus Cristo. E aqueles que confiam no Senhor prosseguirão avantes, prosseguirão marchando, aguardando a vinda do Senhor. Mas o diabo, o nosso adversário, vem com a apostasia, com a inversão de valores, com a inversão de ideias, tentando desviar os servos do Senhor. O Senhor hoje falará conosco sobre o que é apostasia, os seus significados e as suas consequências para a igreja de Cristo nos últimos dias. Graças a Deus, seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Central de Iguape. Eu me chamo Camilo e você está em mais um culto online. Antes de mais nada, meu irmão e minha irmã, eu quero pedir a você encarecidamente que você entregue a sua vida a Jesus, que você busque as coisas de Deus, que você ore a Jesus Cristo, peça para Ele entrar no seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Clame ao Espírito Santo para que Ele possa fazer morada dentro do seu coração, porque só um Salvador e há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Aleluia, graças a Deus. E agora sim nós começamos o culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, depois desse apelo, porque nós fazemos o apelo para que você se renda a Jesus Cristo e busque a Deus, porque só tem Ele para nos salvar. Amém? Qual a diferença então entre a apostasia que foi falada agora no começo desse culto e a apostasia que foi falada lá no tempo dos apóstolos? Será que é uma diferenciação? Será que é uma mudança? Ou será que é uma apostasia que é tudo igual? Será que aquela apostasia, ou como vem falando agora algumas pessoas, será que deve ser interpretada de uma outra maneira? Porque nós estamos em outro século, nós estamos em outras dependências, nós estamos com uma outra cultura e deve ser entendida de outra maneira a palavra de Deus ou não? Ou a palavra de Deus continua do mesmo jeito? Ou aquilo que Jesus falou, que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar? Será que isso é verdade mesmo? É o que o Senhor tem para falar conosco hoje a respeito de apostasia. A apostasia, igreja do Senhor, é um veneno que quer entrar dentro da minha e da sua vida. A apostasia, ela não está aí para os não crentes. A apostasia, ela não está aí para aqueles que não servem a Deus. A apostasia, ela está aí. A palavra de Deus nos diz que Paulo escreveu as cartas às igrejas em Roma, às igrejas em Corinto, em Éfeso, às igrejas em Gálatas, às igrejas desses lugares. Não era carta aos ímpios, carta aos não crentes, carta aos que não servem a Deus, carta aos que estão desviados. Não tem nada disso. Quando João manda aquelas cartas, quando ele fala para 7 igrejas, é para os servos de Deus, é para a igreja de Cristo. Há um grande equívoco e muitas pessoas elas gostam de anunciar a palavra contra o próximo,
contra esse, contra aquele, mas na verdade Deus, ele traz uma palavra de salvação para o ímpio, para o perdido, mas a principal orientação é para o seu povo, para que não se perca, para que não se desvie, para que não se vá no meio do caminho, para que não venha ser aquela ovelha perdida, para que não venha ser aquela ovelha que não tem orientação do bom pastor. Amém? Aleluia! Graças a Deus, o Senhor hoje quer nos ensinar mais uma vez a tomarmos cuidado com os perigos da apostasia, porque o que Paulo escreveu foi para você e foi para mim, foi para a sua igreja, para a igreja de Cristo. Tomar cuidado, porque nos últimos dias a apostasia iria vir, trazer um grande esfriamento. A apostasia viria trazer grandes mudanças para mal no meio da obra do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 2 em diante, diz assim: prega a palavra, isto quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E Paulo dá um conselho para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Quer dizer, não é para Timóteo ser sóbrio no que ele acha que tem que ser, não é para Timóteo ser sóbrio naquilo que ele acha que deve agir, não é para Timóteo ser esperto, inteligente, perspicaz, espiritual em determinadas coisas e em determinadas não. Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: tu, sê sóbrio, no versículo 5, em todas as coisas. Portanto, igreja do Senhor, servo do Senhor, serva do Senhor, o Senhor está nos alertando para tomarmos cuidado com aquilo que nós fazemos, com a intenção do nosso coração, para tomarmos cuidado com as coisas dos últimos dias. Meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor é bem clara, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, e eu e você não estamos isentos. Eu e você, como nós aprendemos no culto de domingo, que foi uma palavra estrondosa, poderosa, maravilhosa, vindo do próprio Deus para nós, independentemente de quem esteja pregando, veio do próprio Deus para nós, nos alimentou, nos fortificou, nos solidificou na rocha que se chama Jesus Cristo, porque a tristeza do mundo é para a morte, mas a tristeza que vem da parte de Deus é para nos dar vida eterna, é para nos convencer do pecado, é para nos fortalecer, é para nos encher a sua presença. Quando o Espírito Santo fala conosco e nós nos sentimos tristes e nos sentimos ali envergonhados, porque sabemos que Deus está falando conosco, esse é um sinal maravilhoso que o Espírito Santo ainda fala com a sua igreja. Esse é um sinal maravilhoso de que Deus ainda fala comigo e com você, de que Deus ainda está tendo misericórdia de nós e de que Deus ainda está disposto a nos ajudar, a nos fortalecer, a nos levantar na tua santa presença. Aleluia, graças a Deus. E Paulo está dando um alerta para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo: você seja sóbrio em todas as coisas. Que é um alerta para mim e para você, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos ser sóbrios apenas nisso. Eu sou sóbrio, sabe no que? Nessa área da igreja aqui, essa área eu sou sóbrio. Nessa outra área da minha vida aqui, eu sou uma pessoa totalmente desligada. Eu sou uma pessoa totalmente alheia. Eu, sabe o que é? Nessa área aqui, eu estou completamente distraído, estou completamente esquecido, eu estou completamente relaxado. Não está sendo sóbrio em todas as áreas. A orientação de Paulo é: seja sóbrio em todas as áreas. E como já foi dito, a palavra do Senhor que falou conosco, ela é uma palavra muito forte, porque o propósito da palavra de Deus é levar o homem, eu, você que me assiste, eu também, ao arrependimento, à busca de Deus com sinceridade. Não adianta buscarmos a Deus achando que somos sóbrios em todas as coisas. Não adianta buscarmos a Deus achando que estamos certos, o irmão está errado. Não adianta buscarmos a Deus, como foi dito, achando que nós somos o dono da verdade, porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Mas pelo contrário, Paulo está ensinando: você exorta, faz o que tem que fazer com longanimidade e a verdadeira doutrina e doutrina. Então Paulo estende essa carta para Timóteo,
E Paulo não está se preocupando se Timóteo vai gostar ou não vai gostar. Paulo tem uma certeza: se Timóteo quiser as coisas de Deus, ele vai ouvir. Se Timóteo estiver disposto a fazer a vontade de Deus, ele vai ouvir. Porque é nesse mesmo capítulo 4, Paulo vai declarar para Timóteo que por causa do Evangelho, ele vai ser oferecido em sacrifício. É nessa mesma carta. Será que se eu e você ouvíssemos essa orientação de uma pessoa que está sendo entregue à morte por causa da palavra de Deus, nós íamos obedecer? Será? Será que íamos obedecer? Porque aqui por trás dessa tela que vos fala, é muito fácil aí você tomarmos a coragem, enchermos o peito e falar que vamos fazer, que vamos acontecer e fazermos o nosso devaneio. Mas o importante é diante das coisas de Deus, é diante de Deus. Porque o versículo 1 diz assim: eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está dando um alerta para Timóteo: Timóteo, não se preocupe com o que está acontecendo agora. Timóteo, não se preocupe com as coisas dessa terra. Timóteo, não se preocupe que eu estou sendo oferecido por aspersão. Timóteo, não se preocupe que eu vou me matar. Timóteo, não se preocupe que estão te afrontando. Tem uma coisa, eu te juro diante de Deus, eu te faço um juramento, que Ele vai nos julgar, vivos e mortos, vamos prestar conta com Ele. Aleluia! Não tem consolo maior para um servo de Deus do que saber de que um dia vai ter o julgamento. Para aqueles que buscam fazer a vontade de Deus, para aqueles que creem no propósito de Deus, para aqueles que acreditam na vontade do Senhor. O que nos consola de verdade é saber que um dia vai ter um julgamento, é saber que as coisas do alto são mais importantes do que as coisas dessa terra, é saber que a vontade de Deus, o propósito de Deus é maior do que a minha casa, é maior do que a minha esposa, é maior do que meu filho, é maior do que a minha família, de que o Deus que nós servimos, qualquer um que amar mais essa vida do que a mim, não é digno de mim, diz a palavra do Senhor. Qualquer um que preferir mais qualquer outra coisa nessa terra do que a mim, não é digno de mim. E qualquer um que pôr a mão no arado, que começar a boa obra e só de olhar para trás, não é digno do reino dos céus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma orientação de Deus para mim, uma orientação de Deus para você, que muitas vezes você passa desapercebido por nós, porque nós acreditamos que aquela clássica mentira do diabo é uma clássica mentira do inferno, é uma mentira potente que vem do fundo do inferno para confundir a cabeça daquelas pessoas que estão próximas de Deus, que estão no caminho de Deus, ou que querem se afastar do caminho de Deus. E é a clássica mentira do diabo. Conosco é diferente. Deus vai entender a nossa posição, Deus vai compreender o nosso erro, Deus ele vai compreender a nossa falha, Deus ele vai entender por que nós fizemos. Ele acha que não vai, ele não entendeu Davi, ele não vai aceitar coisa minha e sua, porque nós somos aí e nos consideramos especiais. Imagine você que Deus vai mudar a palavra dele para agradar a mim e a sua vida. É claro, é óbvio que não, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus ela é imutável, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é santa e ela continua a mesma. Portanto, igreja do Senhor, meu irmão e minha irmã, prossigamos buscando a vontade de Deus com sinceridade, com amor, com fidelidade. Paulo deu uma orientação. Estamos estudando o capítulo 4 de 2 Timóteo, parei no versículo do número 5. Paulo vai falar para Timóteo: eu estou sendo oferecido agora, Timóteo, mas você continue firme na fé. Você imagine Timóteo tendo que ouvir isso daí de uma pessoa que está perto de morrer agora, por amor de Cristo Jesus. O quão difícil que é, o quão difícil que é viver as coisas de Deus, igreja do Senhor. O quão difícil que é buscar as coisas do Senhor. O apóstolo Paulo lutou bastante contra a apostasia dentro das comunidades cristãs de sua época. Ele mesmo relata exemplos de pessoas que se apostataram e lhe causaram muitos danos. A Bíblia nos exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa os cristãos que que é um sinal dos últimos dias. Ele ressalta que uma grande apostasia precederá a segunda vinda de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, muitos estão esperando vários sinais,
e estão esquecendo de ver esse sinal que se chama apostasia, inversão dos valores das coisas de Deus, realizado por pessoas que se denominam crentes, servos e servas do Senhor. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde, porque isso está acontecendo, e isso está nas Escrituras, isso está na palavra de Deus. A apostasia, ela vai ter que acontecer, é mister, é necessário que venha a apostasia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aleluia! Perceba que o que está nos relatando aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, é que de maneira nenhuma alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Aleluia! Graças a Deus. O que é a apostasia, igreja do Senhor? A apostasia nada mais é do que pessoas da comunidade cristã, pessoas que um dia conheceram a Cristo, hoje vivendo valores e buscando e anunciando, ou até na sua vida particular, vivendo situações e vivendo coisas das quais não agradam a presença de Deus, vivendo uma vida das quais não condiz com a vontade do Senhor, vivendo uma vida da qual não tem ligação nenhuma direta com o Evangelho. A apostasia, ela é predita da palavra de Deus nos tempos dos apóstolos, igreja do Senhor. E isso Paulo deixou bem claro aos Tessalonicenses, que antes que se manifeste o tempo a manifestação do anticristo, haverá uma grande manifestação da apostasia. E eu e você podemos ver isso na televisão, eu e você podemos ver isso no comportamento cristão, eu e você podemos ver isso no meio musical cristão, eu e você podemos ver isso. Pessoas que se dizem inspiradas por Deus. O próprio Deus as inspirou a compor louvor para Deus, e agora o Deus que deu para ela de graça, elas cobram pelo louvor que o suposto Deus deu para ser louvado. Então quer dizer, há uma comercialização da fé, há uma comercialização. Já pensou no templo cristão? Já pensou Davi cobrando pelos salmos dele? Já parou para pensar nisso? Eita, cantando um salmo, Davi fala, pode parar de cantar aí, isso é meu direito autoral, foi Deus que me deu, foi Ele que me inspirou. Você tem que pagar para cantar o Salmo 23, você tem que pagar para cantar o Salmo 40, você tem que pagar para cantar o Salmo de número 1, você tem que pagar para cantar o Salmo de número 4. Mas é o que está acontecendo nos nossos dias, e eu e você não podemos entrar em conformidade, tomar forma desse mundo, porque é isso que o diabo está fazendo com muitas pessoas. Deus que nos livre de tomarmos essa posição, Deus que nos livre de concordarmos, de acordarmos e de nos conformarmos, tomarmos a forma dessas coisas que não procedem, não vêm, não tem ligação com o nosso Deus. Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos compreender agora, igreja do Senhor, um pouquinho sobre a diferença, a existente diferença entre apostasia e heresia. Uma coisa, outra coisa. Existe uma grande diferença entre apostasia e heresia. A apostasia, como já foi visto, é a negação daquilo que já foi crido. E a heresia é um conhecimento errado da verdade. Paulo explica o que é heresia da seguinte forma. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Se livre das contendas, Timóteo. E ao servo do Senhor não convém contender, brigar, discutir, querer falar mal. Nós já aprendemos isso. Mas parece que o Senhor tem que ficar nos ensinando, e tem que ficar nos ensinando mesmo,
Porque eu e você estamos na mão de Deus. E não é vergonha para ninguém aprender. Vergonha para nós quando nós achamos que sabemos, queremos ensinar uma coisa que nós nem vivemos, que nós nem praticamos, que o nosso diálogo, o nosso discurso não condiz com o nosso modo de vida. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha da qual o Senhor nos alerta para não vivermos dessa maneira. Que o Senhor nos livre, Igreja do Senhor, de sermos pessoas que declaram coisas que não vivem, que não buscam. Não convém ao servo do Senhor, mas sim convém ao servo do Senhor o quê? Ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para que conheçam a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então Paulo dá uma orientação para Timóteo de como um servo do Senhor deve proceder, de como um servo do Senhor deve permanecer. Sempre a palavra de Deus nos diz novamente aqui que é para ser o quê? Não convém ao servo do Senhor contender, mas sim ser manso. Aleluia, graças a Deus. Ser manso, Igreja do Senhor, nos mostra que Jesus Cristo, nosso Salvador, ele era manso. Certa vez, Pedro, o apóstolo Pedro, que é um servo do Senhor ali, tão importante, tão peculiar, foi falado dele no domingo também. O apóstolo Pedro, ele ali ficou bravo com alguns homens que foram cobrar imposto de Jesus, e Jesus falou para ele: Pedro, ame-os, demonstre amor por eles. É isso que eu estou te ensinando. Como que você não aprendeu isso? Você não está vindo ao mundo para pagar o preço pelo pecado seu, de todo mundo. Como que você não aprendeu ainda que eu estou aqui para amá-los? Porque eu e você temos dificuldade de amar, de aprender a amar do jeito que Deus quer. Como diria o filósofo Santo Agostinho, nós não conhecemos realmente o que é o amor na sua plenitude, conhecemos apenas a sombra do que é o amor, porque o amor verdadeiro só resiste em Deus, o amor verdadeiro só reside no Senhor, só procede de Deus, e quanto mais nós buscamos a Ele, mais nós compreendemos o que é o amor. Quanto mais nos enchemos de nós mesmos, menos nós compreendemos o que é o amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em sua primeira epístola, o apóstolo João fala de um pecado que é para a morte, e que para tal pecado a oração não tem efeito. 1 João capítulo 5, versículo 16. A natureza desse pecado mortal já foi muito discutida entre os estudiosos, embora alguns intérpretes defendam que João está falando de uma morte física. A interpretação mais amplamente aceita é sobre a morte espiritual. Sob essa interpretação, muitos estudiosos entendem que esse pecado de morte é a própria apostasia, negar a veracidade da palavra, negar aquilo que está nas Escrituras. Nós não estamos, a apostasia não vai acontecer. Nós estamos vivendo num tempo de apostasia, Igreja do Senhor. E é tempo da igreja estar de olhos bem abertos. É tempo de eu e você, Igreja do Senhor, você que está na sua casa, está no celular, está no carro, quando você estiver assistindo, não interessa. O que interessa é você saber que nós estamos nos últimos dias, que a Igreja de Cristo está vivendo os últimos momentos sobre a face dessa terra, e que aquele que confia no Senhor não vai ficar confundido. Os que confiam no Senhor vão prevalecer, vão ter entendimento, vão saber discernir. Nós estamos nos últimos dias, nós não podemos mais ser enganados, Igreja do Senhor. Nós não podemos ficar ali à vontade de Deus, achando que a apostasia está lá, não vai me pegar, a apostasia é para aquele pastor, é para aquele obreiro, a apostasia é para aquela pessoa, a apostasia ela quer pegar a minha e a sua vida. A palavra de Deus nos diz, Jesus declarou que nos últimos dias, se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Mas tem muitas pessoas que são prepotentes, que se acham acima dos escolhidos, acima da vontade de Deus, e é claro que a soberba ela precede a ruína. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do nosso Deus. Terminando, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso ensinamento de hoje, nós vamos aqui apenas ler mais um trecho que diz: a apostasia se encaixa
perfeitamente, já que a rejeição voluntária da verdade não pode ser revertida. Isso acontece porque aquele que apostatou jamais reconhecerá o seu erro. O que caracteriza as tais pessoas não possuem mais o Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer do pecado. O escritor de Hebreus falou que casos de apostasia e ensinou que é impossível que os apóstolos se arrependam novamente, pois não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Aleluia! Basicamente, existem algumas interpretações a respeito da apostasia. Na verdade, esse ensino de que um cristão verdadeiro pode apostatar-se da fé se tornou mais popular apenas após algumas pregações de um pregador chamado John Wesley. Aleluia! Quer dizer, a doutrina antiga cristã, eles acreditavam que o verdadeiro cristão jamais ele poderia se apostatar da fé. Mas na verdade isso é uma doutrina que não é verdadeira, não tem base bíblica, porque Paulo ele enfatiza que é para nós andarmos na palavra de Deus, que é para nós andarmos nos caminhos do Senhor, que é para nós buscarmos a vontade do Senhor, que é para nós não nos desviarmos da vontade de Deus, que todo aquele que está de pé cuide para que não caia. É isso que diz a palavra do Senhor. Portanto, igreja do Senhor, que Deus nos livre da apostasia, que Deus nos livre desse mal, que Deus nos livre desse mal desse século que se chama o esfriamento, a apostasia deliberada, de vontade própria, contra a vontade do Senhor, contra os propósitos de Deus e contra aquilo que Deus tem reservado para os seus servos e para as suas servas. Amém? Que o Senhor esteja nos fortalecendo, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos protegendo, para que possamos continuar firmes na vontade da palavra e na presença do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar para que Deus nos fortaleça, para que Deus fortaleça a sua casa, para que Deus fortaleça a sua igreja, para que Deus fortaleça o seu povo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez buscamos a Tua presença em oração, Senhor. Meu Deus, clamamos a Ti para que o Senhor nos fortaleça, clamamos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, clamamos ao Senhor para que o Senhor abençoe a Tua igreja, a Tua casa de oração. Meu Pai, os dias estão se acabando, meu Pai. O tempo de Te buscar está se acabando, meu Deus. A Tua igreja está sendo covardemente atacada por Satanás e os demônios, mas o Senhor nos alertou que seria assim nos últimos dias. Meu Deus, nos ajuda a Tua casa, ajuda a Tua obra, ajuda Teu povo. Meu Pai, livra-nos da apostasia, livra-nos, meu Deus, do caminho errado, livra-nos, meu Deus, de tudo aquilo que não procede de Ti. Meu Deus, guia nossos passos, repreende o mal em nosso lar, vai alcançando cada casa agora, Senhor, vai alcançando cada família agora, meu Pai. Meu Deus, vai queimando agora toda obra contrária, vai repreendendo agora toda obra de bruxaria, de feitiçaria, toda obra de macumbaria contra a Tua igreja. Alcança, meu Deus, o lar, alcança, meu Deus, a casa, alcança, meu Deus, a família, fortalece o fraco, fortalece o abatido, fortalece o oprimido, fortalece o necessitado, alcança o encarcerado, o enfermo, nos protege de todo mal e nos ajuda a permanecermos firmes na Tua presença. Meu Deus, os últimos dias estão aí, a Tua palavra nos ensina, por mais que muitos não queiram ouvir, nós estamos nos últimos dias, é tempo de apostasia, meu Deus, e o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, mas a Tua palavra nos ensina, meu Deus, que 1000 cairão ao Teu lado e 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido, somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque Tu, Senhor, é meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a Tua habitação, nem praga alguma chegará à Tua tenda, porque aos Teus anjos dará ordem a Teu respeito, para que Te guardem todos os Teus caminhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vai guardando agora, Senhor, cada lar, vai alcançando agora, meu Pai, cada casa, fortalece as nossas mentes, fortalece o nosso coração, fortalece-nos a Tua presença, dai-nos fé, Senhor, para prosseguir na Tua obra. É o que Te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do
Senhor. Que Deus esteja te abençoando, te guardando, te protegendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, mas principalmente de ouvir a palavra de Deus, porque é isso que importa para nós, que a palavra de Deus chegue aos corações e que Deus transforme a minha e a sua vida, independente de quem esteja pregando, independente de você ser inscrito ou não for. Para nós não é isso que interessa. O que interessa é que você se converta, se arrependa dos seus pecados, que Deus fale no meu coração, que Deus fale no seu coração. Não tem mensagem melhor, não tem recompensa melhor do que vivemos piamente na presença do Senhor. Amém? Graças a Deus, que toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus. Amém e graças a Reino Deus. dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.